Fala pessoal, aqui é o Paulo. Vamos começar hoje, então, da onde a gente parou no último vídeo. Tá aqui o nosso código, basicamente vazio, mas já com as nossas rotas criadas. Então, se eu clico aqui, eu vou pôr o Contact, About, e já vai aparecer aqui o que a gente criou dentro de cada view. Então, aqui dentro da nossa view Home, a gente tá passando o texto Home, Contact e About, a mesma coisa. E é isso que a gente está vendo aqui. Então a gente já está usando rotas, a gente já está usando elementos do Blade. Estamos aqui, né, com o nosso componente layout, né, o nosso componente Blade criado aqui, que está centralizando, né, e servindo o nosso HTML da nossa página. E nós vamos chamar os demais componentes de Blade dentro do layout. Como, por exemplo, o componente que a gente criou, né, chamado NavLink. Então, repara que eu não reescrevo os elementos de HTML como head e body no meu NavLink. Esses elementos ele vai herdar diretamente do nosso componente Layout Blade. Então, a gente está chamando, né, o nosso NavLink, a gente está usando ele 3 vezes aqui. E ele está herdando aqui, né, o body, o head e o nosso slot, que vai ser o conteúdo da página view que a gente vai estar servindo. Além de estarmos chamando o nosso componente NavLink no layout, estamos também usando esta variável especial reservada do Blade, né, chamado slot. A gente já falou um pouquinho dela no último vídeo. Ela está trazendo todo o conteúdo, né, da nossa view. Pessoal, lembrando que para o slot funcionar, né, a gente precisa usar um componente do Blade, como por exemplo o xLayout. E repara bem, tudo que eu colocar dentro da tag xLayout, né, dentro aqui das nossas páginas de view, vai ser o que vai estar sendo servido, né? Agora que recapitulamos os conceitos, né, que a gente viu na primeira aula, vamos adicionar design no nosso código usando Tailwind e entender um pouco mais do Blade, né? Agora que eu já mostrei o código, né, funcionando um pouquinho, vamos parar um segundo e nos perguntar quem é Blade e por que ele mata vampiros. PHP é a linguagem que estamos utilizando. É uma linguagem que é antiga, tá? Mas ela vem se modernizando. Assim como o JavaScript fez também. Então, se alguém falar para você que PHP é lento, que não é mais utilizado e tal, não é bem assim, tá? Bem longe disso. Dentro do PHP, estamos utilizando o framework Laravel. E esse framework vem com diversas ferramentas já prontas para construirmos nossa aplicação muito mais rápido. Ferramentas que auxiliam na construção de rotas, conexão com banco de dados, portabilidade de código, né, para aplicação mobile e tal. E, cara, vários recursos de autenticação também. E uma dessas ferramentas é o Blade. Mas o que o Blade faz de fato? O Blade serve justamente para interpretar, né, os nossos arquivos e poder processar esse código no HTML final que será servido, né, pela aplicação. Então, por exemplo, vamos fazer uma alteração aqui no home e vamos colocar aqui dentro do nosso layout, vamos invocar aqui o PHP para a gente declarar uma variável. Então, @php, e eu vou declarar aqui uma variável chamada nome, e eu vou colocar aqui o meu nome. Vamos terminar aqui, né, o end.php, e vamos chamar aqui um elemento HTML de h1, um header, e vamos usar aqui a nossa variável, tá? Então, se eu salvar aqui, vamos dar uma olhada agora na nossa página, e se eu clicar em home, olá Paulo, cara, que maneiro, né? Mas como é que isso está acontecendo? E a gente pode até ver aqui, né? Se a gente for inspecionar, a gente consegue ver, olá Paulo, cara, não veio aqui a variável, veio diretamente meu nome, tá? Então essa mágica funciona aqui por causa do Blade, tá? É o Blade que já está interpretando aqui a variável e já está construindo o HTML e servindo esse HTML solucionado, digamos assim. Agora vocês já conhecem o Blade e já sabem o que é que ele faz de fato. Então, no primeiro vídeo, né, ficou muito solto todos esses nomes e conceitos, PHP, Laravel, Blade. Agora a gente já sabe como é que funciona. E então, vamos entender agora um pouco mais sobre como a nossa aplicação funciona, colocando um pouco de design nela, usando Tailwind. Bom, para utilizar o Tailwind e estilizar a nossa aplicação, se você entrar no site do Tailwind, você consegue achar templates pagos e gratuitos, tá? E eu escolhi um aqui que é gratuito, e aqui, né, no próprio site a gente só vai copiar e colar o código, tá? Então, se a gente clicar bem aqui do lado, nesse íconezinho aqui, tá? Copiou.
e vai vir todo esse código aqui. Eu vou colocar todo aquele código dentro do meu layout, tá? Então aqui no meu layout, dentro do meu body, vou colocar aqui, pronto, todo o código do Tailwind, tá? Então vamos ver aqui se funcionou. Então tá aqui. A gente ainda tem nosso elemento navbar, né, que a gente não tirou. E a gente tem aqui esse novo elemento do Tailwind agora, esse menu de navegação, né, que já vem aqui com logo. Ele já vem com todo um design aqui aplicado, então ele tem um cinza. Se a gente faz o hover, né, com o mouse, ou seja, se a gente passa o mouse por cima, a gente consegue ver que o texto fica branco. E quando está o item selecionado, ele fica aqui, né, com um quadradinho cinza um pouco mais escuro, relevando que está selecionado, né? Só que a gente não implementou aqui a lógica de selecionar e nem a gente implementou a lógica também de rotas, né, para esses botões. Então, vamos ver como é que funciona aqui esse código dentro do nosso. Primeiramente, se a gente reparar bem, a gente vai ver que aqui, ó, um elemento aqui de usuário, né, e notificação. Eu vou retirar isso do nosso código, porque como a gente não vai trabalhar esse código no momento, eu não vou deixar nenhum lixo visual aqui. Não chamando o código de quem fez isso de lixo, tá? Me perdoa, me desculpa. Esse aqui é o menu de mobile. Esse aqui é o perfil drop-down, vamos tirar esse aqui. E... bom, se eu salvar aqui, saiu o menu, né? Mas não saiu ainda... opa! Não saiu ainda esse item que se chama... vamos tirar. Tá, então... aqui está nosso menu, né? Com os nomes. Esse aqui é o que a gente acabou de ver aqui quando a gente inspecionou, né? Esse botãozinho aqui. Onde que termina esse botão? Lá em cima. Tá, então vamos tirar só esse... vamos tirar essa div aqui, que essa div aqui era... a div que era um botão, né, de notificações. Então, se a gente voltar aqui para nossa página, vamos fechar aqui esse inspetor. Voltamos para nossa página, About, Contact. A gente vai ver aqui que sumiu agora. A gente não tem mais, né, a categoria aqui, né, o ícone do usuário e nenhum menu de notificação. Tá, então show de bola. Vamos modificar um pouco mais esse código e vamos deixar ele funcional, tá? Então aqui a gente vai ver... eu vou tirar... não, vou deixar aqui esse menu. Então aqui no nosso código de layout a gente consegue ver aqui, né, o dashboard, Teams, Project, Calendar, né, que é equivalente aqui à nossa página. Vamos dar um pouquinho mais de espaço aqui para ela. Um pouquinho mais de espaço. Show de bola. Beleza. Vamos deixar esse menu funcional, né? Então vamos copiar tudo que a gente botou aqui, né, dentro desse elemento nav. Então eu vou colocar aqui. Vamos ajeitar agora as linhas. Beleza, então se a gente salvar aqui, a gente vai ver esses elementos não estão aparecendo. É claro, pessoal, eu tô aqui, ó, no menu mobile. Eu vou, inclusive se eu botar aqui para inspecionar e aparecer aqui no mobile, aí que aparece, ó, About, Contact, Home, tá aparecendo duplicado aqui, tá vendo? Então, até para não deixar mais confuso, eu vou... onde que fecha esse nav aqui? Eu vou tirar esse elemento aqui, né, que é exclusivamente do menu mobile, para ter mais responsividade. E eu vou copiar e colar aqui nosso xNavLink. Agora, se eu salvar, vai aparecer aqui. Vamos sair aqui desse modelo de celular. E agora, se a gente salvar e recarregar a página, a gente... vai ver aqui os nossos elementos aqui no final, tá? Os nossos elementos já estão funcionais. Agora que a gente já transferiu eles, vamos apagar aqui para não ficar duplicado. Show de bola. Pronto. Então, beleza, pessoal. Se a gente reparar aqui, ó, esse style aqui na CSS, vamos começar trocando para começar o logo, né? Esse logo não nos representa.
vamos tirar aqui esse logo e vamos botar alguma coisa aqui melhor. Eu já tô com uma imagem aqui pronta para isso. Então, se eu for aqui no meu Publics, Images, eu já tenho a imagem que eu quero para o meu source. Essa é a imagem que eu quero para o meu source. Então, vamos alterar aqui esse nome para ficar mais fácil de buscar ela. E vamos dar aqui de Batatinha. Então, aqui no meu componente layout, eu vou chamar ela de .batatinha. E como já está no public, o images /batatinha.png. Será que vai funcionar? Vamos ver. Funcionou, pessoal. Então já está aqui o Batatinha, tá? E ele já está aqui com uma classe para definir aqui a altura, né? Height e width, a largura, né? A largura de maneira automática, e o height limitando aqui. Agora, eu acho que é uma porcentagem, não me lembro. 8%? Ou será que é 8 pixels? Não sei, pessoal. Mas tá aqui, ó. Se a gente quiser definir, né? Deixar mais alto e tal, a gente pode mudar aqui esses valores. Isso daqui, é claro, é CSS. Então, eu não vou ficar vendo isso aqui agora, porque não faz sentido, tá? Vamos passar para o próximo ponto. Então, a gente já mudou aqui o nosso logo, né? Então, se a gente for reparar bem, essas opções aqui, né, Dashboard, Team, Project, Calendar, eles estão usando esse CSS, mas está repetido. Olha que código feio, nojento, sujo. Olha que coisa horrível que tá isso aqui, ó. Olha isso daqui. Assim não dá, né, pessoal? Pessoal, eu tô reparando aqui que o meu VS Code, por algum motivo, não tá reconhecendo aqui o esquema de cores, tá? Por mais que eu já tenha configurado aqui uma extensão de Blade, né, específico para o Blade, não está reconhecendo por algum motivo. Eu vou apertar aqui, ó, Ctrl Shift P, e eu vou aparecer aqui, ó, Change Language Model, eu vou trocar para HTML, tá? Só para ficar um pouco mais simples da gente conseguir ler o código no momento, tá? Eu acho que não quebrou minha aplicação, não muda nada, então tudo certo. Bom, pessoal, a gente está vendo que todos os itens aqui desse, né, menu de navegação, eles estão usando aqui, né, o mesmo CSS, né, uma classe aqui, meio que um quadrado, né, um quadrado, uns ângulos, um retângulo, só que com as bordas arredondadas, né, então a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver o texto também, as cores, a gente consegue ver o hover, significa que quando a gente passar aqui com o mouse, o texto fica branco, e tem aqui o comentário, né, de quem escreveu o código, escrito aqui que o current, né, ou seja, o que estiver selecionado vai ficar aqui com o texto branco, tá? E com BG, background gray, cinza, tá? Então esse cinza aqui é um pouco mais escuro. E o default, ou seja, padrão, tá? Ele vai ter um background white, branco, né? Então é exatamente aqui o que a gente está vendo, tá? Exatamente isso que a gente está vendo, só que, mais uma vez, isso aqui está repetido. Então vamos entender como refatorar esse código aplicando, né, na lógica que a gente viu no último vídeo. Então, se eu abrir aqui o meu arquivo componentes Navilink, né, aqui a gente está usando nosso props, né, que é do Blade também, como a gente conversou no último vídeo, tá? A gente está usando esse props para definir uma variável que vai fazer aqui uma função ternária, ou tem um outro nome, uma operação ternária, tá? Uma operação ternária. E vai fazer essa operação ternária para tentar entender, né, se a gente está naquela rota, se a gente está naquela página ou não, tá? Então vamos aproveitar dessa lógica de operação ternária que a gente já implementou e vamos utilizar aqui. Então o current é isso aqui, tá? O current é isso aqui. Opa! Current é isso aqui, então vou colocar aqui. Tirar aqui as aspas a mais. Então esse é o current. Não, perdoa, pessoal. Esse daqui na verdade é o lugar do default, né? Então se tiver ativo, se tiver ativo, vai para o current. Mais uma vez tirando aqui as aspas duplas. E se não tiver ativo, vai para o default, que é isso aqui. Aí, agora foi.
Então, vai pro default, que é isto aqui, tá? Show de bola. Então, a gente já viu uma alteração aqui, só que agora tá faltando aquele código que a gente conversou que arredonda as bordas deste retângulo, tá? Então, o código tá bem aqui. Então, o código está bem aqui. Não, show de bola, pessoal. Então, aqui tá o código, né, que deixa a nossa borda arredondada, né? Esse código aqui CSS, tá? E o resto já tá lá dentro da nossa lógica, tá? Então, só isso daqui, esse restante de código que ficou faltando, tá? Vai ficar aqui fora desse nosso argumento, né? Porque é algo que a gente quer que todos eles tenham, independente se eles estão selecionados ou não, né? Porque repara bem, quando eu faço hover, ele fica um pouco mais claro aqui e aparece o nosso retângulo com a borda arredondada, tá? Então, isso aqui que está fora, né, da nossa operação ternária, todos eles estão herdando como classe, e o que está dentro da operação ternária, né, se nossa variável estiver ativa, ela vai, né, ficar nesse padrão. Vamos até primeiramente remover, né, o restante. Vamos tirar o que a gente não está utilizando. Inclusive o comentário que a gente não precisa mais. E agora o nosso código ficou mais simples. Show de bola. Bom, pessoal, e como a gente estava falando aqui, né, olha só que coisa linda, cara. A gente não está repetindo mais o código de CSS, né? Aqui está a nossa lógica para a gente identificar em qual página está ativa, né? Isso daqui a gente discutiu no último vídeo, né? E agora todo o nosso CSS está bonitinho, tá resumido aqui em um único arquivo, tá? Olha que coisa linda, maravilhosa. Ficou muito melhor, né? Muito mais fácil de ler, muito mais fácil de implementar. Muito fácil aqui de simplesmente implementar, né? Novas opções também, né? E, ó, já tá herdando tudo aqui, ó. Opa! Ah, tá, porque a gente não criou rota, né? A gente não criou rota, é por isso, tá? Mas repara que, olha como foi fácil, tipo, só escrevi uma linha aqui e já herdou tudo aqui, né? Do CSS e tal, sem precisar, poxa, reescrever código, sem precisar, entendeu? Olha que coisa simples, elegante, né? E é isso que o Blade faz pra gente, cara. Ele tá interpretando aqui tudo em tempo real, né? O HTML, o CSS, a operação, né, em PHP e, né, o slot aqui, né, que é componente do Blade também. E tá nos entregando aqui a nossa página HTML, né, depois de já ter convertido tudo isso. Show de bola, pessoal? Então, nesse vídeo a gente entendeu um pouco mais sobre o que é o Blade de fato. E a gente viu aqui como implementar, né, CSS de uma maneira responsiva, usando Tailwind, né, de maneira rápida aqui e sem repetição de código, tá? Com alto reaproveitamento aí. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você tá curtindo, cara, continua acompanhando a série, deixa seu like, deixa um comentário, tá? Que nos próximos vídeos eu vou falar de como tratar erros, né, em rotas e conexão com bases de dados usando Eloquent. Valeu? Então, é isso. Muito obrigado e um abraço.